fala assim também, né? Você vai na igreja, mas a igreja não salva ninguém. Sim, verdade, a igreja não salva ninguém, mas a igreja é o lugar onde os salvos se encontram. E sabe o que eu tenho aprendido? Que os lugares que a gente frequenta revelam aquilo que a gente busca. Então você quer cuidar do seu corpo, você vai na academia. Você quer comprar uma roupa, você vai no shopping. Você quer comer alguma coisa, você vai no restaurante. Mas você quer ouvir aquilo que os céus estão falando? Você vai à igreja. A analogia foi bem construída porque comunica exatamente a ideia que se quer defender. Mas quando a gente olha para os evangelhos, ela simplesmente não se sustenta, porque essa mesma lógica já foi apresentada a Jesus. No Evangelho de João, capítulo 4, uma mulher samaritana pergunta a ele qual era o lugar certo para adorar a Deus, se no monte ou em Jerusalém. A dúvida dela era exatamente essa: onde Deus deve ser adorado? E a resposta de Jesus é direta: nem neste monte, nem em Jerusalém. Por quê? Porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, Jesus não escolhe um lugar, ele encerra a discussão sobre isso. Ele tira Deus de um endereço. Agora pensa comigo, se Jesus disse nem aqui, nem em Jerusalém, onde então estão os verdadeiros adoradores? Eles estão presos a um lugar ou são identificados por uma realidade espiritual? Se a adoração é em espírito e em verdade, ela depende de um espaço físico ou de uma condição interior? Se Deus é espírito, faz sentido dizer que ele fala mais em um lugar do que em outro? Ou isso seria uma tentativa humana de limitar aquilo que é espiritual? E mais, se essa era a mentalidade da mulher samaritana e Jesus corrige exatamente essa ideia, o que acontece quando essa mesma lógica é trazida de volta hoje? A gente não estaria revivendo uma dúvida que o próprio Jesus já respondeu? Mas o Evangelho de João não para por aí. Se no capítulo 4 Jesus encerra a discussão sobre o lugar de adoração, no capítulo 9 ele mostra na prática o que acontece quando alguém reconhece a voz de Deus dentro de um ambiente religioso. Ali Jesus cura um cego de nascença, um milagre inquestionável, mas em vez de celebrarem, os líderes religiosos começam a investigar. E olha o que o texto nos revela, versículo 22. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois já estes haviam combinado que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Agora pensa comigo, se reconhecer Jesus fazia alguém ser expulso, o que isso diz sobre aquele ambiente? Era um ambiente que conduzia as pessoas a Cristo ou que afastava delas essa revelação? Quando o homem que foi curado passa a defender Jesus, ele afirma: nunca se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. O que ele está fazendo aqui? Ele está discernindo. Ele está reconhecendo que Jesus vem de Deus. Agora observa isso. Quem nunca tinha visto, agora vê. E quem dizia que via, não consegue reconhecer. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem de fato estava enxergando? O que foi curado ou os que permanecem dentro da sinagoga? E qual foi a consequência? O texto diz, está no versículo 34. Responderam eles: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram. Agora conecta. Se ele reconheceu Jesus e foi expulso, de onde ele foi expulso? Da sinagoga. Agora aprofunda um pouco mais. Se a condição para permanecer naquele lugar era não reconhecer a Cristo ou a Jesus como Cristo, que tipo de ambiente era esse? Um ambiente que favorecia ouvir a voz de Deus ou que condicionava as pessoas a rejeitá-la?
E eu faço outra pergunta: quem continuava lá dentro? Aqueles que não reconheciam a Jesus como Cristo? Exatamente. E aqui entra uma pergunta ainda mais séria. Permanecer naquele lugar era sinal de proximidade com Deus? Ou naquele contexto era exatamente o oposto? Então, se um lugar expulsa quem reconhece Jesus, faz sentido dizer que é nesse lugar que alguém precisa estar para ouvir a voz de Deus? Ou no Evangelho de João capítulo 9 mostra exatamente o contrário? E não para por aí. Antes mesmo disso, no capítulo 8 do Evangelho de João, o próprio Jesus já havia sido rejeitado dentro do templo. Após anunciar a verdade, a reação foi violenta. E o texto diz: então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo. Versículo 59. Agora pensa comigo. Se nem o próprio Filho de Deus foi ouvido lá dentro, o que garante que aquele lugar era o centro da voz de Deus? E é exatamente isso que o texto de Atos mostra. Pedro e João sobem ao templo à hora nona, a hora da oração. Para quem não sabe, esse era o horário em que o templo mais enchia. Então temos um ambiente religioso onde as pessoas diziam buscar a Deus. E ali um homem coxo é curado na porta, logo na entrada. E o milagre chama atenção. E Pedro anuncia a mensagem de Cristo. E o resultado? Muitos dos que ouviram a palavra creram. E chegou o número desses homens a quase 5.000. Agora pensa comigo. 5.000 pessoas crendo. 5.000. Qual seria a reação esperada? Alegria, celebração. Mas olha o que acontece. Falavam eles ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, profundamente irritados. E mais, e lançaram mão deles e os recolheram à prisão. Agora pare e pense. Por que alguém ficaria profundamente irritado com 5.000 pessoas crendo? A menos que o problema não estivesse na quantidade de pessoas, mas na direção para onde elas estavam indo. A menos que essas pessoas não estivessem sendo conduzidas para dentro daquele sistema, mas sim sendo despertadas pela mensagem de Cristo. Agora conecta tudo. Se Jesus foi rejeitado dentro do templo, se quem o reconhecia era expulso da sinagoga, se quando milhares passam a crer, a reação é ira e perseguição, o que isso revela? Essas pessoas estavam sendo integradas ao sistema ou estavam rompendo com ele? E então volta a pergunta inicial. Faz sentido dizer que para ouvir a voz de Deus, alguém precisa de um lugar específico? Ou a própria Escritura já mostrou que o problema nunca foi estar fora, mas muitas vezes estar dentro e ainda assim não reconhecer a voz de Deus? Então voltamos para a analogia original. O raciocínio era simples. Se quer ouvir os céus falando, for à igreja. Mas o que os textos mostram? Que Jesus foi rejeitado dentro do templo, que quem ouviu a voz de Deus foi expulso da sinagoga, que quem anunciou Cristo dentro do ambiente religioso foi preso. Então a analogia se inverte. Não é que Deus fale mais em um lugar do que em outro, é que certos lugares foram exatamente onde a voz de Deus foi rejeitada. E se a adoração verdadeira em espírito e em verdade, se o cego que passou a ver foi lançado para fora, se os apóstolos foram presos por anunciar Cristo no templo, então o que garante que estar dentro de um lugar significa estar ouvindo a Deus? Talvez a pergunta certa não seja aonde você vai, mas sim, você está adorando em espírito e em verdade?
ou está colocando a sua fé em um endereço?